Bem, a história do Centro de Formação Rainha da Paz, ela começa lá em 1994. Nós morávamos até então no centro de formação que ficava na Praça do Patrocínio. Mas a pessoa que era dona do imóvel pediu o imóvel e nós tivemos que procurar outro lugar para a gente poder ter o nosso centro de formação, que nós considerávamos o centro de formação. Uma certa vez Deus nos deu uma visualização de várias pessoas ao redor de um poço e elas queriam muito pegar a água daquele poço, mas elas não conseguiam porque não tinha uma concha, não tinha um balde para pegar a água. Nós fomos fazer o discernimento dessa visualização e Deus nos dizia que esse balde que iria pegar uma água viva era um centro de formação, era uma casa onde nós poderíamos ter os nossos grupos de oração, ter os nossos ministérios, já que na paróquia já estava ficando inviável porque tínhamos atividades diárias e na paróquia precisava que outras pastorais tivessem espaço para existir também. Então, Deus nos levou a alugar o primeiro centro de formação e em 1994 nós viemos procurar esse local aqui onde nós estamos hoje. Quando nós viemos para cá, né, aqui na verdade era uma construtora, antes a Mendes Júnior, que funcionava aqui, e quando a gente sentiu um apelo de Deus, né, de vir para esse lugar, nós na verdade estávamos um pouco inseguros, porque a gente estava saindo de uma casa já toda estruturada na Praça do Patrocínio, e encontramos, na verdade, um lugar que parecia mais um galpão. E esse local, na época, ele era os escritórios de uma construtora chamada Construtora Mendes Júnior, que tinha vindo a Sobral para construir uma beira-rio que nunca foi construída. Então, o grupo que veio para construir foi embora e deixou as instalações, assim, instalações artesanais, assim, bem precárias, e estava abandonado o local. Então, nós fomos até o inquilino, até o dono, né, do terreno, e pedimos para alugar. Ele até se admirou como é que a gente queria um espaço tão sem condição para poder nós estarmos instalados lá, mas quando nós explicamos o para que era justamente para ser uma casa de evangelização, um centro de formação, aí ele cedeu e foi feliz de poder ter utilidade alugando o terreno. Eu estava muito feliz porque eu morava aqui perto, embora a rua fosse muito esquisita, não tivesse... como era uma rua fechada, não era movimentada como é hoje, eu estava feliz, mas havia dentro de nós uma preocupação de que muitos jovens não viessem porque os pais não deixariam, né? Aí eu me lembro muito bem também que essa rua External Frota, na época, praticamente não circulava carro, era escura. Tinha algumas amigas da gente, irmãs jovens, que os pais não deixavam mais para vir para a comunidade porque achavam que ia ter... Era esquisito, né? Quando nós viemos para cá na primeira noite, em 1994, no começo de 1994, nós não tínhamos sido ligados à luz. Então nós fizemos toda a mudança de dia e quando foi de noite, cadê a luz? E uma parte da comunidade nessa época que não era favorável a gente se mudar para cá, ficou muito chateada porque a gente tinha vindo e ficou naquela noite... torturando a gente, né, de que nós não devíamos ter vindo, que não tinha sido da vontade de Deus, que a gente devia ter ficado lá no Patrocínio, que aqui era um local muito esquisito, era estranho, realmente na época isso aqui era como se fosse um beco sem saída. Só que nesse dia nós fomos para a capela, a gente chegou, a primeira coisa que a gente botou de dia foi logo um altarzinho, logo o Santíssimo dentro do ostensório, dentro do sacrário. Nós fomos para a capela rezar e nós pedimos uma palavra a Deus e Ele nos deu aquela palavra da tempestade acalmada. Naquela tempestade estava no barco, né? E Jesus dormia, mas Jesus dizia, tranquilizai-vos, eu estou dentro do barco com vocês. Então nós ganhamos uma nova força de enfrentar quem tivesse contrário a essa mudança. A nossa capela começou, eu me lembro que a gente fazia as vigílias, as adorações, a capela antiga, e também as reuniões de segunda dia de domingo, tinha as reuniões das pessoas que estavam, na época era postulantes, né? Postulantes e consagrados naquela época. Era aqui onde eu ia a lojinha. E nós começamos a ir ajeitando devagarzinho, consertando uma coisa aqui, outra acolá, no antigo centro de formação.
E a capela, a primeira capela que existiu, que ainda não era capela de adoração perpétua, porque este ano era o ano de 1994 e a adoração perpétua só começou no dia 18 de dezembro de 1995. Mas já existia a adoração aos sábados. Todo sábado, de 8 da manhã às 10 da noite, havia o Santíssimo era exposto e os grupos se revezavam com as escalas como é hoje, né? As escalas de adoração. Então, a primeira capela a gente tentou, mesmo na simplicidade que era a sala, porque o piso era de aquela cera vermelha, a gente colocou uma cortina, colocou um tal de madeira com o sacrário dentro e algumas cadeiras na capela, e lá ficou sendo a nossa capela de 94 até 97, mais ou menos, 98. Recordo a primeira capela que tivemos, isso falando estruturalmente. Primeira capela, até a quantidade de salas, a lojinha que nós tínhamos aqui, recepção, a lanchonete, né? Tinha 2 jardins. Né? Eu me lembro também da lanchonete antiga, né? Eu me lembro também que teve uma época da lanchonete que quem tem um tempo que está com de conta era a dona Zanira e o seu Cícero, né? Que na época o seu Cícero era para da comunidade. E assim a gente ia ajeitando a sala do Ministério de Cura, a lojinha que sempre existiu, a recepção, e assim a casa funcionava. Quando foi em 1997 para 98, Deus colocou no nosso coração que nós deveríamos ajeitar uma capela melhor para ele, já que aquela sala era tão simples. E nisso, em 95, nós tínhamos recebido a permissão de Dom Valfrido para termos a adoração perpétua. Então aí é que se tornava necessário algo mais solene para uma graça tão grande, né? O próprio Rei dos Reis exposto 24 horas no meio de nós. Então quando foi em 97 nós começamos a construir essa capela e Dom Aldo foi quem inaugurou essa capela. A comunidade construiu a sua primeira capela anexa ao centro de formação, porque antes nós usávamos uma sala, né, daquele espaço que existia. E já foi uma grande conquista, né? Nós ficamos muito felizes com essa conquista da capela. Ela já ficava na ponta oposta do terreno, enquanto que a primeira ficava do lado esquerdo, de frente para a rua, essa segunda capela ficava do lado direito, na parte de trás. Então as pessoas tinham que entrar no centro de formação para poder ir lá na parte de trás entrar na capela. Ela foi maior do que o tamanho normal de uma sala e foi toda construída. Piso, as paredes, né? Ela era muito linda, porque tinha no fundo um arco com o ícone da Santíssima Trindade. Nessa capela, Dom Aldo, ele fez a ereção, a aprovação da capela, e nós realizamos nossa primeira missa de consagração aqui dentro da comunidade, que foi em 97, nossa primeira missa. Na verdade, a gente era discípulos, né? Nós recebemos o tal com Dom Aldo, e no ano seguinte, em 98, a gente fez a nossa primeira consagração como membro consagrado, não mais como noviço, que na época nós não usávamos a terminologia discípulos, a gente usava a terminologia noviço, que depois foi mudada para discípulo a pedido do Pontifício Conselho para os Leigos. Mas com o passar do tempo, né, nós fomos tomando a estrutura, a adoração perpétua já começou aqui, e teve uma época que nós quisemos muito comprar, né, esse terreno, e o seu Jocelyn disse que não vendia, não é uma propriedade dele. Inclusive, tinha uma sobrinha dele que estava com a proposta de colocar um negócio de perfume aqui, né, e ela veio ver a estrutura, porque na verdade ela queria pegar algum espaço para poder montar essa estrutura. E a gente ficou um pouco inseguro, porque como era que a gente ia ficar, né? Então, quando a gente foi rezar, assim, muito angustiado com relação a isso. E ele nos deu uma passagem do Salmo 131, que dizia: é aqui o lugar do meu repouso, é aqui que eu habitarei, porque aqui eu escolhi, aqui eu coloquei a planta dos meus pés. Eu me lembro que quando a gente veio daquela casa, lá na Praça do Patrocínio, e quando a gente veio, tinha o costume da gente fazer a intercessão, uns 15 minutos depois da missa, né? E quando a gente veio para cá, nós tivemos oração com o Neto, nessa época ele participava, e eu me lembro de uma passagem que anos depois, Deus veio confirmar,
falando de que ele estava colocando a planta dos pés dele aqui nesse local. E eu me lembro que nessa época nós pegamos um tal de madeira e eu enterrei esse tal dentro de uma areia que tinha no meio do centro de formação, aqui já perto da recepção, dizendo para Nosso Senhor que a gente tomava posse dessa palavra e que esse chão ainda ia ser nosso. E nós enterramos aquele tal de madeira naquele chão. Depois, com o passar do tempo, a gente recebeu a proposta de comprar o terreno, né? Esse terreno que, na verdade, na época parecia uma coisa absurda, né, para nós. Então nós começamos a fazer rifas. A partir dessa época, o Reino da Paz se habituou a fazer rifa todos os anos. E em 2001 nós fizemos a primeira rifa, mas em 2002 foi que a gente pegou mesmo forte. Nós fizemos a rifa de um Celta e toda a comunidade se envolveu. Foi uma das rifas onde mais houve a participação de todos. Nós ficamos muito engajados para adquirir o total das rifas. Era cerca de 150 mil se nós conseguíssemos vender todas as rifas. Era de um Celta, 0 quilômetros. E aí, em 2002, nós fizemos essa campanha do Celta. E foi feito umas rifas, promoções. Aí deu para, como o dinheiro não completou para comprar o terreno, aí alguns irmãos, benfeitores e os próprios nossos sinais de partilha completou e foi comprado esse terreno aqui. E nós conseguimos arrecadar uma quantia que foi possível que em março de 2003 a gente fosse pagar e quitar o terreno do centro de formação que nós comprávamos para construir a nossa sede. De 2003 até 2005, nós ficamos sempre fazendo alguma campanha para se capitalizar, para iniciar a construção. Só que depois a gente foi vendo que a demanda de pessoas que vinham era muito grande e nós já não tínhamos mais estrutura para poder atender a necessidade do povo que vinha aqui constantemente. Então foi daí que surgiu, né, o desejo da gente começar a construir, né, esse prédio que, na verdade, o conselho, numa reunião do conselho, o Kleber, que ele era membro da comunidade, né, o Kleber Santana, que hoje é arquiteto. Na época ele era só estudante, trabalhava com Josimar Rodrigues, né? E ele veio para uma reunião do conselho, onde nós fomos vendo quais eram as necessidades que nós tínhamos, né, enquanto obra, enquanto estrutura, a quantidade de salas que seriam necessárias, e também ver um pouco como era que ia funcionar essa disponibilidade dessas coisas. Então, no conselho, nós fomos dizendo o que nós necessitávamos, ele ia escrevendo. O início da construção em si da comunidade, né, ele foi pensado bastante, eu acho que até no início, lá em casa, né, a gente estava, eu, Tony, a gente pensando inicialmente que faríamos uma parte onde nós tínhamos a capela, né, a primeira obra realizada ali, um grande desafio que a comunidade Reino da Paz teve, foi inicialmente fazer a capela do Santíssimo ficar à disposição da comunidade, né, sobralense como um todo. E a gente iniciou aqueles trabalhos fazendo alguns desenhos, alguns rascunhos, alguns pensamentos e colocando a ordem do conselho, né, o conselho analisar, verificar, dar as opiniões, né, do que poderia ser realmente utilizado. Mas aí, nesse período, nós tivemos a necessidade de falarmos com outro profissional, né, que de certo modo eu auxiliei bastante, que foi o Josimar Rodrigues. E o Josimar foi que fez a idealização, que como hoje nós temos a capela, com a casa lá da comunidade de vida. O meu escritório fazia projetos normalmente. Quando eu recebi uma encomenda muito especial, chegou umas pessoas lá, eram da comunidade Rainha da Paz, eles queriam fazer o centro de formação da comunidade. Eu tinha um funcionário que era estagiário recém-chegado, Kleber Santana, que também fazia parte da comunidade. Na época, minha esposa também fazia parte da comunidade lá, eles frequentavam. E eles trouxeram uma demanda, tinham adquirido um terreno, eles queriam construir a nova sede. Então, ele apresentou, primeiramente, ele fez a da capela, né,
a planta da capela, que foi por onde nós começamos de fato. Aquele início, de certo modo, a gente não tinha percepção, né, da grandiosidade que a comunidade poderia ocupar dentro da cidade, né, de Sobral como um todo, para os próprios membros da comunidade que se doavam e os irmãos que estavam dispostos a fazer todo esse trabalho de construção, né, inicial. Então, eu acho que um dos primeiros desafios foi a própria construção da capela, que já foi uma bênção, né, a gente ter ali. Quando foi em 2005, nós iniciamos a construção do local onde hoje é a capela externa de adoração perpétua. E durante todo aquele ano foi cavando alicerce, construindo a parte de terra, né? Até que subimos e no dia 16 de dezembro de 2005 nós estávamos inaugurando a capela do Centro de Formação. O Centro de Formação antigo continuava, mas aquele local, que era inclusive um terreno livre, né, do que a gente tinha comprado, foi fincado lá a capela de adoração perpétua e numa linda festa de inauguração com a presença de Dom Fernando Saburido, que chegava naquele ano em Sobral para ser nosso bispo. Aí nesse dia foi à noite, aí até foi interditada aqui a rua, né? Ficou gente, não só que a capela está pequena para algumas pessoas que estavam aqui. Aí ficou cadeiras espalhadas na rua mesmo, no meio da rua, e foi um momento festivo. Foi um marco para a nossa comunidade também, a inauguração da nossa capela atual, né? No dia da inauguração, né, da capela, nós estávamos presentes, e nesse dia foi ofertado também um novo projeto que seria do Centro de Formação Rainha da Paz, que é o bloco, né, ao lado da capela. E lá nós tivemos assim um desafio maior por ser a magnitude que o prédio hoje se tornou, né, o espaço na realidade. Nesse sentido, o que a gente gostaria bastante era de melhorar as condições dos grupos de oração, dos ministérios que tinham aquelas salas antigas para os mais antigos que conhecem, né, o prédio como ele era. E o terreno, quando eu fui visitar, eu achei muito grande, era quase meia quadra. E na época foi combinado com a dona Rosana, a dona Antasa e a equipe toda que faz parte da diretoria lá da comunidade, de fazer um grande centro de formação e acolhimento para as pessoas em um auditório. O projeto arquitetônico é do Josmar Rodrigues, lá do prédio novo do Rainha da Paz, e eu trabalhei juntamente com ele na parte de estrutura. Eu fiz o projeto estrutural, né, de concreto armado, fiz também o projeto de instalações prediais, elétrica, hidráulica, sanitária, contra incêndio, como também na orientação técnica, no acompanhamento técnico da construção. Tínhamos lá um mestre de obra, o mestre Valdeci, que juntamente com os colaboradores, pedreiros, ferreiros, serventes, né, conseguimos erguer aquela obra. E aí, depois de a gente pensar um certo tempo e maturar sobre esse projeto, eu cheguei à conclusão de que era bom criar uma superestrutura no local, que pudesse ser feito um layout, que ele fosse flexível para qualquer layout ao longo dos anos, aumentar alguns espaços, diminuir, e que se tornasse flexível em relação a isso. E depois ele e o Josimar tiveram a ideia de fazer um prédio modulado. Não sei se vocês percebem, mas esse prédio ele é todo modulado, ele pode ser mudado. A estrutura dele de hoje, em termos de paredes, elas podem ser mudadas a qualquer hora, porque toda a estrutura do prédio está nas colunas, né? Então, quando se precisar tirar parede ou construir parede, a gente pode fazer isso tranquilamente, porque toda a estrutura ela está baseada nas colunas e não nas paredes, né? Então, a gente foi pensando nisso, exatamente vendo ou prevendo futuras necessidades que a gente fosse tendo para fazer alguma reforma, né? A estrutura ela foi concebida independentemente das paredes, né? Então, onde tem parede, se eu quiser no futuro retirar, é possível retirar sem nenhum problema, né? Caso eu queira para uma outra finalidade, não tem nenhum problema, porque a estrutura dos vigamentos estão independentemente, né, das paredes. Pode ser feita sem nenhum problema, pode ser tirado de um lado, colocar em outro, então sim, isso é possível.